Que Deus seja louvado, que a graça do Senhor esteja contigo, meu precioso irmão, em nome de Jesus Cristo. Riquezas mil deu-me Jesus e lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz, a vida infinita vou gozar, morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu. Que o nosso Deus seja louvado, e gostaria de convidar cada um de vocês a tomar as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 22 e 23. Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 22 a 23. Em Isaías, capítulo 41, versículo 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Portanto, discipulado é a base apenas. Um discípulo não é exatamente o lugar onde Deus quer que ele chegue. Deus coloca a primeira escada para a intimidade com Ele, e essa intimidade começa pelo discipulado. Houve um homem na terra, conhecido como amigo de Deus, chamado Abraão. E essa palavra intimidade significa comunhão relacional, ou seja, intimidade é a afeição de entranhas, ou ato de se conhecer plenamente. O grego diz que intimidade, que é koinonia, é compartilhar algo em comum, participação conjunta e parceria íntima. Portanto, segundo o grego, nós temos que a intimidade é compartilhar algo em comum, como nos diz o livro de Salmos, no seu capítulo 10, versículo 4. E diz o seguinte: o homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Então observamos que a intimidade ela é feita de uma relação duradoura. A intimidade é mais do que aproximação. Aliás, a Bíblia diz que um amigo é mais forte do que um irmão. Ser irmão, chamado ser irmão, não é tão alto quanto ser um amigo de Deus. Para que se possa ser amigo de Deus, existem 3 passos principais. O primeiro nós tiramos do verdadeiro tipo que é Abraão.
Abraão foi o tipo perfeito da amizade com Deus. Abraão, o primeiro passo que ele teve é a obediência incondicional, que o levou a deixar a sua terra. Isso encontramos em Gênesis capítulo 12, quando Abraão sai da sua terra e foi para um lugar que ele havia de receber. Primeiro passo, obediência incondicional, conforme nos ensina o profeta William Marion Branham na mensagem O Sinal, pregada no dia 1 de setembro de 1963, o parágrafo 338 até 350, o qual lerei a seguir. O profeta diz: obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Obediência completa à palavra que é Cristo traz você para dentro de Cristo. Agora, e se você estivesse todo dentro, mas seus pés para fora? E se você estivesse todo dentro com as suas mãos para fora? A nossa maioria dentro, mas o coração fora, está vendo. O coração ainda está no mundo, está vendo. Porém, nós não fazemos isso. Plena e completa obediência faz de você a palavra um. Você crê nela. E em cada pedacinho, e ela está toda em você. E você observa operando através de você. Complete. Agora observa. Completa obediência a toda a palavra de Deus nos dará direito ao sinal. E quando nós oramos, pagamos, oramos, devemos ter o sinal para apresentar com a nossa oração. Se você diz, eu oro, Senhor, mas realmente não tem, você não tem, melhor já parar. Vá primeiro conseguir o sinal, porque esse sinal é que Deus reconhecerá, está vendo? Parágrafo 349. Quando nós oramos, então devemos apresentar o sinal. Senhor, eu te obedeci completamente. Eu me arrependi de meus pecados. Sinto que tu me perdoaste. Fui batizado no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está sobre mim. Agora, eu tenho necessidade de certa coisa para a tua glória, Senhor. Eu te peço isso, é meu agora. Bem, então, precioso irmão, você acabou de ouvir o profeta que o primeiro passo é a obediência. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. E quando você começa a ter uma obediência incondicional, você começa a se santificar. Agora, santificação não é o fim. A santificação, ela vai servir como uma escada. A santificação vai servir como uma ponte para te levar à obediência radical. A primeira coisa é a obediência incondicional. Você sai da tua terra, dos teus parentes, do mundo, do pecado, das coisas que Deus detesta. Você vai largando aquilo. E largando aquilo, você está a ser justificado e santificado. E o segundo passo, a tua obediência te carrega ao segundo passo que chamamos de obediência radical. A obediência radical é o teste do Monte Moriá, é a disposição em entregar o que te é mais precioso. Em Gênesis capítulo 22, Deus fez um teste a Abraão, algo que Abraão esperou por 25 anos, o seu único filho. E Deus disse para o destruir. Abraão tomou uma decisão radical. E nós não conseguimos ter intimidade com Deus se não aprendemos a ter uma decisão radical. Gênesis capítulo 22, no seu versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe gritou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Observa, foi a obediência radical que deu a prova exata que Abraão temia e amava a Deus.
Observa, Deus só pode saber que Abraão tinha temor dele, ele amava, quando Abraão fez o quê? Obedeceu a Deus radicalmente. Portanto, a obediência radical é o teste profundo, um dos testes de fogo, em que Deus leva você a fazer algo radical. Aquilo que te é mais precioso, o pecado que te é mais precioso, o sentimento que você guarda que te é mais precioso e que o próprio Deus deseja que você destrua. Deus às vezes quer que você destrua aqueles baralhos de jogos de carta. Deus quer que você destrua certo vício que você pratica pela madrugada. João capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 16. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora observa, intimidade, como ser amigo de Deus. Primeiro passo, nós temos a obediência incondicional. Segundo passo, a obediência radical, que é o teste do amor e do temor. E Jesus disse assim: quem me ama, guarda meus mandamentos, e eu o amarei. Observa só que a expressão do amor que você sente por Deus é a manifestação pública de uma obediência aos seus mandamentos. Quando você manifesta publicamente ou secretamente, você obedece o mandamento, é ali que Cristo ama-te. E ele disse, quando ele te amar, ele se manifesta em você. Bem, isso nos coloca a ler a escritura de Salmos capítulo 25, versículo 14. Na tradução NTLH diz, o Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que faz com ele. Na tradução NVI diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Portanto, Deus se manifestou a Abraão porque a obediência de Abraão levou Abraão a ter intimidade. Fez com que Deus não mais se escondesse. Portanto, uma pessoa pode ser santificada sem ter intimidade com Deus. Apesar que a santificação, ela te leva à obediência radical, e a obediência radical se torna a ponte da intimidade. Então, a obediência radical é o elo de ligação à intimidade. Imagina que Cristo disse, entra no teu quarto em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E o quarto de oração é o lugar onde você e Deus se encontrem várias vezes por dia. Imagina só, quanto mais vezes você estará ligado com as redes sociais, mais amor, mais paixão você terá com aquilo. E você vai observando que nenhum tempo você tem com Deus. Conforme lemos em Salmos 10, verso 4, que o ímpio não se importa com Deus nas suas coisas. E o próprio Jesus disse, nem uma hora vocês conseguem velar comigo. O terceiro passo para nos tornarmos amigos de Deus é companheirismo diário com Deus. E o profeta diz na mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte, pregado no dia 25 de agosto de 57, o irmão Branham diz no parágrafo 25, ele diz assim, Deus gosta de ter companheirismo com seu povo, mas não ficamos suficientemente quietos que ele tenha companheirismo conosco. Estamos tão ocupados pulando de lugar em lugar. Fique quieto, Elias. Ele queria 3 anos e 6 meses de companheirismo. Nós não podemos lhe dar 3 minutos, dificilmente. 3 anos e 6 meses de constante companheirismo
Oh, eu gosto disso, disse. Não te preocupes com a comida. Temos tudo preparado. Os corvos vão te alimentar. Eu simplesmente quero um pouco de companheirismo. Este velho profeta Elias, você tem que permanecer em cima do monte. Enquanto ele estava tendo companheirismo com Deus, aleluia, então Deus quer companheirismo. E o companheirismo é o tempo reservado diário que você terá com Deus. Isto ensina o profeta aqui na mensagem Retorno Jubileu do dia 22 de novembro de 62. Diz assim, parágrafo 67. Ele diz, vamos voltar à palavra de Deus, vamos voltar para o jejum e oração. Ora, a igreja esqueceu os cultos de rua há muito tempo. A igreja esqueceu suas longas noites de oração. Eles não conseguem orar por mais de 15 minutos, ou que coisa. E quando isto acontece, é alguma coisa pequena formal e metade deles caem no sono. Isso é uma desgraça. Então, o profeta diz que a igreja ela não consegue ter mais do que 15 minutos de orações. Imagina, você quer ter intimidade e Deus não pode se manifestar com um nível de intimidade baixo. Se você notar na Bíblia, Jesus nunca orou por um discípulo, por um doente. Jesus falava a palavra. Por quê? Porque Jesus já tinha intimidade com Deus no secreto. Toda pessoa que vence na madrugada, vence durante o dia. Toda pessoa que se sacrifica e a intimidade com Deus, para você ter intimidade, você vai pagar um alto preço. E esse alto preço que você vai pagar torna-se com Deus tão confiável que Deus começa a te mostrar, começa a se manifestar em você. Se Deus não se manifesta em nossas vidas, e eu disse hoje no culto principal, toda pessoa que diz que eu já não consigo orar, eu já não consigo ler, é uma pessoa que nunca foi amiga de Deus. Sabe, esses maratonistas do Quênia e outros países, se ele tiver que correr daqui a 1 quilômetro, ele praticamente não está cansado, porque o corpo está sendo feito para aquilo. É tão habitual ele correr 20 quilômetros que 1 quilômetro para ele não significa nada. Se você coloca esses grandes jogadores de futebol a jogarem durante 45 minutos, talvez ele não está cansado porque o corpo já se acostumou. Uma pessoa que só apenas 10 minutos já lhe cansa orar, normalmente ele não é amigo de Deus. Paulo disse que eu oro muitas vezes, faço muitas vigílias, faço muito jejum. Todo homem que Deus teve um relacionamento profundo, que Deus se manifestou na vida deles, foi através de intimidade, relação. Essas pessoas buscaram profundamente o Deus que eles serviam. Por isso não se pode dizer nesta era que uma pessoa tem intimidade com Deus se essa pessoa não tem uma vida completa de oração. Isso aqui que o profeta diz, que muitas das vezes eles nem 15 minutos conseguem orar. Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo Esteja Certo de Deus do dia 25 de janeiro de 59, o parágrafo 27 ele diz, percebe-se que nossas reuniões de orações são tão fracas, apenas 1 minuto e pula-se na cama. Verificamos isso acontece 1 ou 2 vezes por dia, quando todos somos culpados. Bem, observa só que o profeta aqui mostra que as pessoas parecem que as orações delas se tornaram fracas, já não são como eram antes. Isso muitas das vezes mostra a intimidade que um casal tinha. Antigamente, eles queriam estar sempre a falar um com o outro no telefone porque estavam apaixonados. Eles não viviam juntos. Então, tinham aquela intimidade por conversa, aquelas conversas, mas quando chega o casamento parece que tudo se aborrece. E é isso que tem acontecido. O Facebook tomou o lugar da oração. As redes sociais, eu não digo que é errado ter uma rede social, mas o profeta ensina
tudo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. E, portanto, na mensagem ensinando sobre Moisés, o ensinamento sobre Moisés, do dia 13 de maio de 1956, parágrafo 134, o profeta diz: sabe, às vezes quando as pessoas oram, elas se cansam, não é mãe e pai, ou ficam tão cansadas. O irmão Branham, às vezes, fica tão cansado que quase desmaio quando vou orar por muito tempo. Fico desfalecido, fico sem comer e tal, por dias, e oro, e oro, e oro, e oro, e prego. Chego a ponto de quase desmaiar e às vezes as pessoas ficam assim. Não é hora de desistir, continuem, Deus responderá. Portanto, intimidade há um preço alto a se pagar, muita oração. Observa só, Números capítulo 12, versos 6 a 8, Deus havia dito: se entre vós houver profeta, em sonho e visões me manifestarei a ele, mas não como Moisés. Certo? Falo com ele cara a cara. Na mensagem eu ouvi do dia 12 de julho de 1960, parágrafo 12, e eu digo hoje, se há um tempo em que esta nação deve ser chamada para orar, é agora. Não somente por uma hora, não por poucos momentos de oração em silêncio em algum lugar. Ela precisa de dias. Não por poucos momentos de oração em silêncio. Ela precisa dias, mais dias, semanas e mais semanas de reuniões de orações. Precioso irmão, terminando aqui, o profeta diz: cada lar deveria manter a Bíblia lida 2 vezes ou 3 vezes ao dia. Cada lar deveria ter um altar de oração com os seus filhos. Deveria se ensinar a intimidade com Deus. A intimidade, se ela não existir, nós morreremos. E nós citamos aqui a obediência incondicional, a obediência radical e o companheirismo diário. E a intimidade é um preço muito elevado, é uma vida de sacrifício. Espero, meu precioso irmão, que com esses 3 passos você consiga alcançar o nome de amigo de Deus. Que a graça do Senhor esteja convosco e que Deus nos abençoe. Pois entre os deuses és o meu Deus.